perder tempo não, vambora para o vídeo. É um jogador que o Crespo gostou muito. O Crespo, quando falaram, Crespo, Mailton, ele falou, não conheço, não estava acompanhando, estava fora. Aí o Crespo começou, lances Mailton, fazer uma pesquisa. Ele pesquisou sobre o Mailton e falou, pô, bom demais, tá jogando muito, bora, quero agora. E aí os caras aceleraram para buscar. Éder, então o Mailton chegando para essa lateral direita, já tinha uma lacuna nessa posição desde que o Igor Vinícius foi embora, e o Cedric, apesar de ter feito aí, né, de ter sido muito valorizado ontem pelos atletas, de ter cobrado o pênalti decisivo, não é longe de ser uma unanimidade para a torcida. Isso a gente já sabe, né? E agora com a eleição chegando, isso começa a ficar ainda mais aflorado, né? Do Morumbi indo para um lado e a Barra Funda indo para o outro. E para quem não conhece um pouco da dinâmica do São Paulo, o Morumbi que a gente fala é onde fica a diretoria, que não é a de futebol, e a Barra Funda é onde fica o departamento de futebol. Então, muitas vezes, as duas estão cada um remando para um lado, né? Então, hoje, 12 quilômetros, 13 quilômetros. Hoje a diretoria do São Paulo é totalmente pro superávit, enquanto o futebol tenta ter o seu desempenho e bater as suas metas futebolísticas. Então, muitas vezes, sai fagulha nesse meio. Então, é um pouco disso. A questão do Henrique Carmo, o PSV quer o Henrique Carmo desde o final do ano passado. Faz muito tempo que o PSV quer o Henrique Carmo. E essa negociação de vai e volta, já tem há muito tempo, vem há muito tempo acontecendo. O que eu apurei é que ele nunca chegou a ficar próximo do PSV. O PSV sempre quis, e o São Paulo nunca pensou em liberar o Henrique Carmo para o PSV. A questão agora do Henrique é que, com a venda do Lucas Ferreira, ele se torna o próximo da fila. O Henrique era preferido do Dorival ainda na época, e ele perde a posição pro Lucas Ferreira, porque o Lucas Ferreira faz uma copinha muito boa. Uhum. E o Henrique não, o Henrique vai para a pré-temporada com o Zubeldia. E agora, com a venda do Lucas Ferreira, o Henrique é o próximo da fila, ele começa a entrar. E me chama a atenção, no final do jogo, da Libertadores, que o Crespo, precisando do resultado, ele não coloca o Dineno ou mais um centroavante e cruza a bola na área. Ele coloca o Henrique, que tem a jogada individual, para construir a jogada pelo lado e entrando. E ele consegue construir, tanto com o Henrique quanto com o Ferreirinha. O Ferreirinha, ele entra, ele dá uma bagunçada ali no jogo. E só um detalhe, que assim, nessa construção de chegada de proposta de PSV e tudo mais, o interesse é antigo, de fato, já vinham monitorando, scout, aquela coisa toda. Ele queria ir, né? Ele queria ir. Essa é importante dessa história. Então, assim, não é que, como estava lá na mensagem, queriam se livrar do jogador. Tinha uma proposta que não era vantajosa para o São Paulo, ponto, isso é verdade. Tanto que o São Paulo não decidiu levar adiante. Mas tinha também um desejo do jogador e uma questão também do entorno do atleta, que é empresário, é familiar, que quer ver o moleque jogar. E eles estão certos, porque o moleque desempenha no treino, o moleque vai bem na categoria de base, mas assim, chega na hora do profissional, a coisa é diferente. Mas tem uma variável agora, que é a saída do Lucas Ferreira. Que aí o São Paulo começou a enxergar uma possibilidade. E aí quando falou, PSV por empréstimo, 100 mil euros por empréstimo para pagar 3 mil euros no final do contrato se ele bater as metas. Então era uma negociação muito ruim. E que o São Paulo já tinha falado, não queremos mais, já estava tudo certo, o moleque entrou, brilhou. O Henrique Carmo já sabia que não seria negociado quando entra em campo no jogo contra o Sport. Já sabia disso, o staff, todo mundo já sabia. E ele estava, beleza, então vou buscar minha oportunidade aqui. E aí teve aquela situação que foi um erro, e que é um erro que, assim, eu vejo algo assim do tipo, cara, beleza, existe historicamente, como o Éder falou, um pensamento Morumbi, um pensamento Barra Funda, mas, gente, tudo é São Paulo. Você já mandou... Sim. Tudo é São Paulo. Pro grupo errado? Não, mas mesmo assim, né? Tudo bem, você pode ter o descuido de mandar... Não, e depende do teor da mensagem também. Mas, depende assim, do teor da mensagem. É pejorativo, é jocoso, Sim. é desrespeitoso. Você mandou? Eu já mandei. Já mandou pro grupo errado? Já, lógico, várias vezes. Não, também já mandei, mas depende do teor da mensagem. Eu já mandei figurinha errada. Eu mandei também. Grupo sério, Todo mundo já grupo mandou. de escola, por exemplo, que tá lá os pais, assim, às vezes até diretor e tal, eu já mandei figurinha errada. Mas isso aí é inocente perto do que aconteceu. Sim. Tipo assim... O lance não é o teor da mensagem. É lógico. Esse que é o problema, né? Enfim. Ficou muito chato agora essa situação lá no São Paulo, agora tentando ser resolvida, ainda mais com o Henrique Carmo entrando e fazendo bem seu papel. E os dois conversaram, tá, Luísa? Só pra gente... Tá. Os dois conversaram, tanto o Belmonte quanto o Zé Eduardo.
conversaram, o Zé Eduardo pediu desculpas pro Belmonte e eles vão tentar manter uma convivência, mas que ficou uma mágoa, é inegável que ficou. Fica difícil não ficar uma rusga, né, depois disso. Já mandou? Boa tarde, Bruno, amigos do estúdio, fã de esportes. Pois é, o São Paulo no Brasileiro é o 7º, mas é um dos melhores times de aproveitamento desde que o Brasileiro foi retomado após a Copa do Mundo de Clubes, mas tinha aquela marca de ter sido eliminado na Copa do Brasil, então o jogo de ontem era fundamental até para a gente saber como é que ia ser a relação com o Crespo, né? Uma eliminação com certeza traria muita pressão para o ambiente do São Paulo. Não foi o que aconteceu, o São Paulo passou de fase e o que a gente observa aqui desde as primeiras horas do dia, aqui em frente ao centro de treinamento do São Paulo, é o torcedor são paulino em entusiasmo com o momento do time, né? O time que está invicto há muito tempo na Libertadores, conseguiu eliminar, como o Edu Afonso apresentou na reportagem dele, um algoz antigo aqui no cenário sul-americano. E agora tem até um cenário empolgante para a próxima fase, para as quartas de final, que vai ser ou contra o Botafogo ou contra a LDU, porque devem voltar ao time o Arboleda, provavelmente o Oscar deve ter uma chance de volta, né? Bate ali com a previsão que a comissão técnica do São Paulo fez para ele voltar. E os dois reforços, né? O lateral Maílson, contratado da Chapecoense ontem, e o Rafael Tolói, o zagueiro Rafael Tolói. Então, assim, vai ser até um São Paulo mais forte na próxima fase da Libertadores. Para o Crespo foi muito importante porque exatamente ontem ele completou um mês de São Paulo, desde que foi recontratado, e foi a primeira vez que ele experimentou uma noite de Libertadores pelo São Paulo. Elogiou muito, né, a festa da torcida, disse que até se assustou um pouquinho ali quando estava chegando de ônibus no estádio, mas adorou, curtiu todos os momentos. E ele deu também um leve puxão de orelha, viu, Bruno? Ele falou que o time precisa jogar mais, precisa aproveitar mais as jogadas que cria, porque também foi a imagem que ficou depois da classificação. São Paulo abriu o placar muito cedo com o André Silva, mas depois teve dificuldade, sofreu o empate, a partida ganhou alguns contornos dramáticos e só na decisão por pênaltis, aí com o Rafael brigando, como o Edu Afonso contou, foi que avançou de fase, viu, Bruno? Não esperava nada diferente do que foi ontem. Eu não esperava nenhum 2-0 sem tomar gol, nenhum 3-1 com uma vantagem no placar, depois toma um gol no apagar das luzes. Não, eu esperava algo bem nesse nível. Eu acho que o São Paulo, esse nosso São Paulo que a gente está gostando de ver hoje, é isso. Vai ter que ser inteligente, vai ter que jogar com inteligência. Falando do jogo, voltando um pouquinho, né, antes de dar spoiler, eu acho que o Crespo acerta, a gente só não sabe se por opção ou obrigação que o Alisson sentiu a entrada do Rodriguinho. Eu acho que o time ontem começa, eu acho que o Atlético Nacional deu uma menosprezadinha no começo, tá? Eles vieram com o pé um pouquinho no freio, não, vai ser tranquilo. Tomaram uma blitz ali 20 minutos, aí o treinador e o próprio time falou, opa, os caras estão à vera. Eles conseguem dar uma igualada no primeiro tempo, de até um pouco mais de posse de bola, mas não é sufocante como não foi no primeiro jogo. O segundo tempo eles voltam melhor, impondo o ritmo, fazem o gol, e aí tem um homem expulso. E aí, cara, se a gente analisar o jogo do São Paulo, eu acho que os três zagueiros, eles estavam um pouco ansiosos, nervosos, mas foram bem, os três. Eles sofreram um pouco ali no meu amigo, no Morelos ali, porque ele era muito forte realmente, a referência dele era muito boa, mas eles sucumbiram um pouco nesse jogo de força. O nosso meio-campo, que é a nossa arma principal, que é o que dá dinâmica, que é o que teria que ter coragem ontem para jogar. O Marcos Antônio vai muito bem, o Bobadilha não vai tão bem, e o Rodriguinho tenta muito. O que, assim, a gente pensa, o Rodriguinho é um jogador novo, ele vai sentir o jogo. Não, o Rodriguinho estava participativo. Ele erra muito porque ele tenta muito, mas, ele tá pro jogo. Ele estava ali querendo, buscando. Então, cara, eu tava gostando do Rodriguinho, do empenho, da movimentação. O André, cara, eu sei que tem uma galera que não gosta do André, inclusive uns caras do meu Discord, os caras odeiam o André, mas, mano, a partida que o André fez ontem, até o Renan chegou falando no off, e eu concordo muito. O André foi, mano, fundamental pro gol e fundamental durante o primeiro tempo inteiro, cara. Obviamente, ele cansa, porque chega uma hora que você só gladeia, você não dá um respiro. Ele cansa, mas o André eu acho que foi fundamental. O Luciano estava meio apagado ontem, ele estava ali competitivo, querendo, no espírito, mas não participou muito, estava como Bobadilha ali, meio tentando se encontrar naquele sistema. E aí vem o segundo tempo, cara. O segundo tempo que eu acho que depois do gol... Aliás, eu não tiraria o Rodriguinho, eu acho que aí vem uma primeira crítica para o nosso querido Crespo Mania, que eu amo, que eu acho que ele tá fazendo um trabalho excepcional e tal, mas na leitura de jogo dele eu não tiraria o Rodriguinho, talvez tiraria o Luciano e colocaria o Lucas, se fosse para pôr o Lucas, porque
Ao meu ver, ainda o Lucas não tá nem perto do que ele era, ele tá com um problema ali. Até na transmissão ontem a TV dá um foco nele, que ele tá com a cara de dor. E não tiraria o Rodriguinho, colocaria o Lucas, e aí, cara, com um a menos, com um a mais, aliás, aí eu acho que o Crespo teria duas opções. Ou ele tiraria os 2 alas para colocar 2 caras de ponta, manter os 3 zagueiros com os 2 volantes postados, e aí fica coberto. Mesmo os caras estando com 3 balas lá na frente, eu teria 5 encaixado. Os 3 zagueiros e os 2 volantes com o jogo pelo lado, com o Lucas, com o André e com o Rodriguinho, com o Ferreirinha e o Henrique pelo lado. Ou ele tiraria um zagueiro, como ele tirou, mas aos 87 aí me pegou. Não tem como ele ter... Pô, nós estamos com um a mais. Ah, Wilson, mas os caras é rápido. Mano, tem como dar counter nos caras rápido. Segundo tempo, os caras mortos, a gente já tem um a mais, faz os caras correr. Eles iam estar mortos. Aí vem eu acho que a minha primeira crítica ao Crespo, a leitura dele. Eu não tiraria o Rodriguinho por mobilidade, por dinâmica em campo. Colocaria o Lucas, talvez, tomaria o gol e aí sim tiraria um zagueiro para colocar um ponta e aí ia para dentro dos caras. E aí, cara, de novo, mérito pro menino, pro Henrique, que entra ali 5, 8 minutos, mas no primeiro já dá uma rabiscada, sai para dentro da área e cria um caos. E aí, tá, beleza, faltou um pouco da consciência tática, rapaziada, vamos pro lado esquerdo com o Ferreirinha, e aí a gente volta, nessa volta pro lado direito, pega o menino no mano. Se ficasse forçando direto pelo lado, direto pro Henrique pra ele furar, ele tava no embate ali 1 contra 3. Era mais difícil, mas ele tava tentando. Eu acho que o menino tem que ter mais chance. Mostrou contra o esporte o seu valor, mostrou ontem que tem personalidade. Só que é aquela, cara, a gente precisa de um gol para não ir pros pênaltis. O menino entra cheio de energia, cara, ele tem que arriscar. Eu não discordo dele arriscando ali as 3 que ele pegou. E, cara, é isso. Baita vitória. Eu acho que o jogo de ontem mostra que o nosso meio-campo, se pegar um time forte desse, forte fisicamente, eu digo. Se pegar um time forte fisicamente desse, vai sucumbir, porque, cara, ontem o nosso meio-campo mostrou assim que assim, são 2 excelentes jogadores, tecnicamente muito bons. Mas a hora que tiver que repor e parar na base dos caras, a gente não tem força física para bater de frente. E era isso que estava nos causando problema ontem.